Então, galera, vamos falar hoje sobre funções inorgânicas. As funções inorgânicas são grupos de substâncias que apresentam características semelhantes com relação às propriedades químicas e estruturais. Antes de falar das quatro principais funções inorgânicas, nós temos que entender o que é dissociação iônica e ionização. Então, a dissociação iônica é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água. Lembrando sempre que apenas substâncias iônicas, como sais e bases, sofrem dissociação. E na ionização, a gente pode falar que é a reação química que origina íons a partir de substâncias moleculares colocadas em água, ou seja, ácidos, quando colocados em meio aquoso, sofrem ionização. E agora chegamos à parte que mais interessa, que é a parte que a gente vai falar das quatro principais funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os óxidos e os sais. De acordo com Arrhenius, os ácidos são compostos covalentes que compartilham elétrons nas suas ligações. Eles têm a capacidade de se ionizar em água e formar cargas, liberando o H+ como único carga. Os ácidos são classificados a partir da quantidade de hidrogênios liberados na solução aquosa. Assim, podemos dizer que temos os monoácidos, os diácidos, os triácidos e os tetraácidos. A força de um ácido é medida a partir do grau de ionização dele. Então, nós podemos ter ácidos fortes, moderados e fracos. Os ácidos podem ou não conter o elemento oxigênio na sua estrutura e eles são classificados de duas formas. Os hidrácidos, que são os ácidos que não apresentam oxigênio na sua estrutura, exemplo do ácido clorídrico, e os oxácidos, que são os ácidos que apresentam oxigênio na sua estrutura, exemplo do ácido sulfúrico. Bases são substâncias que, em meio aquoso, se dissociam e assim liberam a hidroxila. Elas são classificadas de acordo com o número de hidroxilas liberadas na solução. Nós temos as monobases, as dibases, as tribases e as tetrabases. As bases geralmente são substâncias iônicas e a força de uma base é medida pelo grau de dissociação. Elas podem ser consideradas fortes ou fracas. Algumas características das bases são: a maioria das bases são insolúveis em água e conduzem corrente elétrica em solução aquosa. Os sais são substâncias que em meio aquoso liberam um cátion de hidrônio e um ânion diferente de hidróxido, ou seja, liberam H+ e OH-. Sendo assim, o sal pode ser obtido em uma reação de neutralização, que é a reação entre um ácido e uma base. A classificação dos sais é de acordo com a solubilidade em água e a alteração do pH existente na solução. Então, podemos dizer que um sal é classificado como solúvel ou insolúvel. A forma de identificar um sal, na forma de classificação, é que o sal pode ser um sal ácido, um sal básico, um sal neutro, um sal misto ou um sal hidratado. E, por fim, vamos falar dos óxidos. Os óxidos são compostos binários, ou seja, possuem dois elementos, sendo o oxigênio o elemento mais eletronegativo. Eles são classificados de acordo com suas ligações químicas, ou seja, eles podem ser iônicos ou moleculares. E de acordo com suas propriedades, eles podem ser básicos, ácidos, neutros, peróxidos e também podem ser anfóteros.